Namaskar, aqui é o Dadaranditananda. Eu saúdo a vocês com a força da minha mente e amor do meu coração. E vamos começar hoje a nossa aula. O tema é a minha prática de yoga, essa é a parte 2, e estamos falando de um estilo de vida, que é o estilo da Ananda Marga. Então, a primeira coisa hoje, o que significa Ananda Marga? Ananda significa bem-aventurança. Marga significa caminho. Então seria o caminho da bem-aventurança. O que seria esse caminho? É um modo de viver que pode criar na nossa mente um sentimento de bem-aventurança. Na verdade, seres humanos, que somos nós, queremos sempre estar bem, queremos sempre felicidade. Na verdade, queremos mais que felicidade, queremos bem-aventurança, que é uma felicidade infinita. E se nós vivemos de um bom modo, praticamente vamos criar ou gerar na nossa mente esse sentimento. Se a gente vive um estilo de vida assim um pouco desequilibrado, isso não vai acontecer, a gente pode gerar frustração ou depressão e não bem-aventurança. Então, se as pessoas vivem bem do modo como se deve viver, o sentimento predominante na mente vai ser este sentimento de bem-aventurança. Na outra primeira parte, nós vimos as práticas que podemos fazer durante a manhã, do momento em que despertamos até o café da manhã. E recapitulando, que práticas são essas? São práticas, tem práticas para amanhã, para o dia, para a tarde, para a noite. De manhã, as coisas importantes são o primeiro pensamento do dia, deve ser um pensamento positivo, um pensamento espiritual, ou pensar em uma pessoa que irradia a espiritualidade. O primeiro movimento do dia deveria ser um movimento que estimula todo o corpo, o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema excretor, e todos os sistemas do corpo. A terceira coisa seria uma limpeza, limpar os intestinos, né, todas essas impurezas, limpar o corpo, refrescar o corpo através de um banho ou meio banho, que nós falamos da última vez, e assim preparando para meditar, e depois da meditação fazer uns exercícios de yoga para equilibrar o corpo e finalmente o café da manhã. Hoje nós vamos falar de outras coisas que podemos fazer durante o dia. Depois que a gente fez todas as práticas da manhã, a gente vai viver o nosso dia, trabalhar, ou cuidar da família, ou estudar. Então, que tipo de prática a gente pode fazer nesse período? Uma coisa que a gente está sempre fazendo é relacionando-nos com outras pessoas. Quando a gente vai para o trabalho, ou está estudando, ou cuidando da família, sempre tem essa relação entre nós e uma outra pessoa. Esta relação teria que ser uma relação de harmonia, uma relação que promove o bem-estar das pessoas, o nosso, então cria uma sociedade melhor. Assim, mantendo a nossa mente em equilíbrio, nós podemos ter uma boa relação com os outros e manter uma serenidade interior. Para isso, temos uma prática. O nome desta prática
O nome desta prática em sânscrito é Yama. Y-A-M-A. A pronúncia do Y é como um J. Yama. Esta prática inclui um sistema de 5 práticas. Por isso eu fiz essa relação aí com uma mão tendo 5 dedos. Temos 5 práticas de Yama que ajudam a controlar a mente e equilibrar a mente. Então vamos ver o que é esse Yama. O Yama, ou Yama, que seria a pronúncia no sânscrito, começa na mente e se exprime no mundo externo. Então, podemos dizer que é uma emanação psicofísica. Emana da mente e se exprime no mundo externo. As atividades que nós temos no mundo externo são controladas internamente pela nossa mente. E a nossa mente é orientada por princípios. Se nós seguimos certos princípios, eles servem de orientação para a mente, de como faz a mente agir. E a prática de Yama tem 5 princípios. Como é uma prática direcionada ao mundo externo, a pessoas no mundo externo, a seres no mundo externo, esta prática depende sempre da existência de uma outra entidade externa. Então, Yama são 5 práticas. Lembramos dos dedos da mão. 5 práticas. Qual é a primeira? A primeira prática, em sânscrito, nós chamamos de ahimsa. Podemos traduzir como não ferir. E este é não ferir através do nosso pensamento, da nossa palavra ou da nossa ação. Esta ideia de, no momento que nós estamos relacionando-nos com outras pessoas, não vamos de nenhuma maneira, de nenhum modo, ferir essas outras pessoas. Não queremos causar mal a ninguém. E o que significa causar mal? Causar mal seria impedir o progresso físico, mental e espiritual. Por exemplo, matamos um outro ser. Impedimos o seu progresso físico, também mental e também espiritual, porque um ser precisa um corpo para evoluir espiritualmente também. Então, esse ahimsa, ou não ferir, que é diferente de não violência. A ideia aqui não é relacionada com violência, é a ideia de ferir ou não ferir. Por exemplo, pode parecer violento um pai ou uma mãe bater no filho ou na filha. Pode parecer violento, mas pode ser com uma boa intenção. E se feito bem, talvez possa trazer um bom resultado. Claro que é melhor não fazer, mas tem uma diferença entre o não ferir e a não violência. Por exemplo, para autodefesa, uma pessoa pode usar a violência, mas a intenção da pessoa é proteção e não a intenção de ferir a outra pessoa. Pode acontecer que o resultado pode ser que a pessoa fique ferida, mas não era a intenção. Assim, a ahimsa é muito a intenção que vem antes da ação. Ok. Na nossa relação com outras pessoas, ou com outros seres, vamos expandir um pouco aqui. Relação com outros seres. Alguns seres são nossos amigos natos, outros são inimigos natos e outros são neutros.
Um exemplo de um ser que é um inimigo nato, por exemplo, um tigre. Um tigre é um animal feroz e é um inimigo nato do ser humano. Em poucas situações, o tigre não vai atacar ou não vai ferir um ser humano, então é um inimigo nato. E tem outros também inimigos natos. Amigos natos, um cão. Um cão é um amigo nato, mas pode acontecer certos cães que não são. Neutro, por exemplo, um animal que vive na floresta e que não causa nenhum mal ao ser humano, pode ser um animal neutro, mas no momento em que esse animal inicia, por exemplo, a comer as colheitas, as plantações, aí se transforma em um inimigo, mas normalmente é neutro. Então, do mesmo modo, nós temos relações com outros seres, seres amigos, seres inimigos e seres neutros, dependendo do modo como age. E a ideia seria não ferir nenhum desses seres, a não ser quando esse ser é um inimigo reconhecido. Se temos um inimigo reconhecido, temos que nos defender, e nessa situação pode acontecer que o outro seja ferido. Isso não é contra o ahimsa, mas a ideia do ahimsa aqui é manter uma boa relação com todos os outros seres. E mantendo essa boa relação, a nossa mente também vai ficar mais tranquila, mais equilibrada. Se a gente está sempre em conflito com outros, vai ser muito difícil manter a mente equilibrada. E essa é a ideia do ahimsa. Uma outra parte importante é relacionada com a alimentação. Na alimentação, normalmente um ser é alimento do outro. Por exemplo, nós seres humanos, comemos, mesmo que somos vegetarianos, vamos comer uma fruta. A fruta é, em potencial, um outro ser. Uma cenoura ou couve, alface. Mas essa é a lei da vida, um ser se alimenta do outro. Mas aí temos que ter uma escala. E qual é essa escala? Essa escala é alimentar-se dos seres menos evoluídos. Se tem vegetal, por que comer animal? Animal é mais evoluído. Não comer animal, comer vegetal. Se podemos sobreviver com vegetais, melhor não comer animal. Essa é a ideia da escala. E isso vai de acordo com essa ideia de ahimsa. Muita gente pensa que já segue esta prática automaticamente, porque eles já vivem mais ou menos com essa ideia de ter harmonia com os outros e estar, não criar conflitos, não ferir ninguém. Mas aqui a ideia é ir um pouco além. A ideia é que isso não acontece automaticamente. A gente tem que estar consciente que estamos praticando a ahimsa e temos que pensar, por exemplo, que cada situação que a gente se encontra com um outro ser é um momento que temos oportunidade para praticar a ahimsa. Na família, com os vizinhos, com os amigos, no tráfego, no trânsito, não? No trânsito, quando tem um engarrafamento, alguém te corta na frente, é momento de praticar essa ahimsa. Bem, esse seria então a primeira prática, a prática de não ferir, ahimsa. Vamos passar para uma segunda prática. Quando a gente está se relacionando com outras pessoas, a gente está sempre usando palavras, pensamentos. Então, o uso das palavras para o bem-estar dos outros seres é o que a gente chama de satya.
Então aí Satya é a segunda prática. Seria o uso apropriado da mente e das palavras com o espírito de bem-estar. Cada vez que encontramos uma outra pessoa, cada vez que falamos com uma outra pessoa, usamos essas palavras com esse espírito de bem-estar. Vou dar um exemplo simples. Outro dia eu estava viajando e parei para pagar o pedágio. E quando estava parando, eu pensei que essa pessoa está aqui na casinha do pedágio o dia inteiro e só recolhendo dinheiro e dando o bilhete para as pessoas. Ok, como eu estou viajando, esse é sozinho, não estou falando com ninguém, esse é o momento que vou falar com alguém, posso utilizar essas palavras para o bem-estar, ou em sânscrito, satya, posso utilizar o satya. Aí quando eu parei o carro, abri a janela, olhei para essa pessoa, ela olhou para mim, viu que eu estava vestindo de laranja, pensou que eu era um dos Hare Krishna. Aí começou a cantar Hare Krishna e dançando, todo feliz. Ok, eu não disse que eu não era Hare Krishna, mas eu cumprimentei ele tudo, paguei e continuei a viagem. A ideia aqui é que só aquela ação de pensar que agora eu vou encontrar e vou falar com essa pessoa, me vou relacionar com essa pessoa e quero transmitir alguma coisa para o bem-estar dessa pessoa. Então, essa vibração foi transmitida e a pessoa ficou feliz por um motivo ou por outro nessa situação. Então, aqui a ideia do Satya é usar as palavras para o bem-estar. Algumas pessoas podem pensar que o Satya é dizer a verdade, mas dizer a verdade nem sempre implica bem-estar. A verdade pode causar mal, pode criar problemas. Então, o princípio aqui e a prática não é só dizer a verdade, mas é usar as palavras de um modo que cria bem-estar. Então seria uma verdade mais bem-estar. Quando essas duas coisas estão juntas, verdade e bem-estar, a gente pode chamar de Satya. Ok, eu vou dar oportunidade para perguntas no final. Eu vou continuar com a apresentação e no final dou oportunidade para as perguntas. Ok. Uma outra coisa que, através do Satya, nós estamos dando esperança. Porque a gente usa o Satya para dar mais esperança às pessoas. O que a gente fala, criar o bem-estar, dar esperança, isso fortalece a humanidade. E praticamente o que a gente quer com a espiritualidade é fortalecer a humanidade. Menos animal, mais humano e finalmente espiritual ou divino. Então, toda a prática tem essa direção. Então, usar as palavras para o bem-estar, o Satya, é algo que a gente tem que praticar. E como praticar o Satya? Seria cada momento que vamos usar as palavras para falar com alguém, para nos dirigir a um outro ser, pensamos: como posso usar essas palavras para transmitir o bem-estar? E isto seria o Satya. E o Satya é o segundo ponto, ou a segunda prática de Dhyama, e uma prática muito importante. Vou passar agora para a terceira prática. Essa prática em sânscrito se chama Asteya.
Traduzindo mais ou menos, porque não é uma tradução perfeita, seria não roubar. E seria a terceira prática. Na verdade, seria abster-se do desejo de tomar objetos alheios e abster-se de tomar os objetos alheios, o desejo e a ação. E é uma prática muito importante, de não pegar nada que não pertence a gente, sem uma autorização da outra pessoa. Pode ser o roubo físico de uma coisa material, ou pode também ser o planejamento, planejando mentalmente de empossessar-se de alguma coisa. Ou pode ser privar outros do que o que é devido a eles. Ou planejar mentalmente de fazer. Imagina essa prática de asteia, se praticada profundamente, vai criar uma grande mudança no mundo. Porque hoje, por exemplo, tem países que têm muito, outros países que têm pouco. E mesmo num país que tem pouco, tem gente que tem muito e gente que tem pouco. E, na verdade, todos os seres humanos teriam direito a o mínimo para viver. E depois, quanto mais igualdade existe, melhor. É impossível igualdade, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem necessidades diferentes, tem capacidades diferentes, assim vão precisar de coisas diferentes. Mas é muito importante aumentar o nível de vida, de modo que mais pessoas podem ter mais, viver bem, mais amenidades e tudo. Isso cria também mais segurança no mundo, mais harmonia entre as pessoas e tudo. Então, essa prática de asteia, de não roubar, é muito importante. E como praticar asteia? Que é uma coisa que não podemos ignorar no mundo de hoje, onde a sociedade é já uma coisa mundial. Não é mais uma coisa em uma pequena cidade, um pequeno país, é uma coisa mundial. Então, precisamos criar, não somente na nossa vida pessoal, uma situação de asteia, mas também na vida social. Uma situação que as pessoas não estão tirando os direitos dos outros, não se estão aproveitando dos outros e tudo. E quanto mais a gente puder fazer nessa direção, mais a gente está praticando essa asteia, que seria a terceira prática. A quarta prática, chamada em sânscrito Brahmacharya, seria uma tradução de manter a mente absorta no Supremo. Ok, tem um problema está escrito Supremo, mas é Supremo, na consciência suprema, na consciência cósmica. Como conseguir isso? Como manter este contato com uma consciência infinita, cósmica? Nós, como seres humanos, temos uma consciência unitária e existe essa consciência infinita, cósmica. Isso seria a prática desse Brahmacharya. E a ideia seria pensar que cada objeto, que cada outra pessoa são expressões da mesma consciência universal. Que se essa consciência suprema é infinita, cada pessoa é como uma gota nessa consciência, nesse mar de consciência universal. Então todos somos relacionados e nós também somos relacionados com todas as outras entidades. Pensando que cada um é relacionado com nós mesmos, que cada coisa é relacionada com nós mesmos. Assim vamos dar mais valor às coisas, mais valor às pessoas, mais valor aos outros seres, pensando que tudo é divino. E isso vai modificar o modo como nos relacionamos com os objetos, com os outros seres. E esta é a prática de Brahmacharya.
sentir a entidade cósmica em cada objeto. E como praticar isto? Uma é quando a gente vai fazer uma ação ou quando a gente está se relacionando com outras pessoas, ter na mente que eu sou consciência cósmica, esse objeto é consciência cósmica, essa pessoa é consciência cósmica. Isso é um modo. Um outro modo também é uma lição de meditação que a gente ensina na Ananda Marga, que seria a segunda lição. Usar essa segunda lição antes de cada ação, antes de interagir com outras pessoas. E uma coisa que ajuda a ter essa, podemos dizer, ideação cósmica é a meditação. O mantra. O mantra, na verdade, é para recordar que nós somos partes ou que somos consciência cósmica. Tem o mantra pessoal para meditação individual. Quanto mais a gente pratica, mais essa ideia de que tudo é divino vem na nossa mente. E tem o mantra universal, como por exemplo o mantra Baba Nam Kevalam, que seria, traduzindo assim, tudo é consciência cósmica. Tudo que existe é consciência cósmica. E tem também o mantra da segunda lição, que ajuda a recordar que tudo é consciência cósmica. Que no início é uma coisa abstrata, mas que depois fica mais concreta. Essa ideia de que cada objeto, cada expressão é consciência cósmica. E esta seria a quarta prática, a prática de Brahmacharya. Agora vamos a número 5. Em sânscrito a gente chama de aparigraha, ou viver com simplicidade. Viver com o mínimo necessário e não acumular supérfluos. Se a gente acumula muita coisa, no final vai ter mais problemas, mais coisas para cuidar, mais coisas para pensar. E e vai fazer a vida mais complicada. Então, viver mais simples, com os requisitos mínimos, mas também com amenidades, é este aparigraha. E se mais pessoas vivem simplesmente, com simplicidade, vai ser melhor para o mundo, vai destruir menos as coisas, vai cuidar mais da natureza, e vai criar menos problemas para as pessoas mesmas. Então, esse viver com simplicidade ou aparigraha é muito importante. E como praticar? Na vida de cada dia, não acumular coisas, pensar quando se vai comprar algo, eu tenho realmente necessidade disso ou é uma coisa supérflua? Se eu vou adquirir alguma coisa, eu penso, eu tenho realmente essa necessidade ou não? E isso é aparigraha. E quando a gente vive na sociedade, a harmonia depende da ajuda mútua e do comportamento cooperativo entre os seres. E isso é uma parte desta prática de aparigraha. Então, toda a prática de jama é para viver bem com os outros seres. 5 pontos. Em sânscrito, ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha, como os 5 dedos da mão. E recapitulando, com a tradução, ahimsa seria não ferir, com pensamentos, ações, palavras. Satya seria mais ativo, usar as palavras e a nossa mente para o bem-estar. Asteya, não roubar, não tomar nada dos outros. Brahmacharya, manter a mente absorta neste Supremo
e a parigraha, viver com simplicidade. E esta é a prática de jhama. É uma prática que podemos fazer durante todo o dia, em cada momento que nos relacionamos com outros seres. E aqui chegamos ao final dessa apresentação sobre jhama, e agora vamos para as perguntas.